viva, pela questão da dinâmica da escrita, não fica tão cansativa a questão das genealogias, porém, bastante importante, irmão, a gente vê isso aqui. Para quem gosta de estudar, analise, estude, cate, fuce qualquer nome desse aqui, ou todos os nomes, que você vai encontrar grandes ensinamentos, inclusive quem eles representam na atualidade. O livro diz assim, o capítulo 10, são estas as famílias de Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé, tiveram filhos depois do dilúvio, eis a lista. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Filhos de Gomer, Askenaz, Rifá, Torgama. Filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os descendentes das famílias anotadas acima ficaram com os territórios marítimos, como ilhas e penínsulas. Formaram nações para cada uma com a sua língua diferente. Evidentemente aqui é uma coisa que está precedendo o que ocorreu na Torre de Babel, que é no capítulo 11, né? Aqui não está na ordem cronológica. Versículo 6. Os filhos de Cão são estes, Cuxes, Misraim, Put e Canaã. Filhos de Cuxes, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá. Filhos de Ramá, Sabá, Dedã. E ele cita aqui o nome que é Nimrod, foi um dos descendentes de Cuxi. Foi o primeiro rei da história da humanidade e ele era poderoso caçador, abençoado por Deus. Veio a ser como um provérbio, daí o costume de dizer, como Nimrod, poderoso caçador, abençoado por Deus. A gente vai ver um pouco acerca da história deste cidadão aqui, Nimrod, ainda hoje. No começo, o reino dele era composto pelas cidades dos territórios de Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sineá, e dali estendeu-se o território do reino dele até a Síria. Construiu as cidades de Nínive, observemos bem, Reobote, Calá, também fundou Rezém, entre Nínive e Calá. Rezém foi a principal cidade do reino de Nimrod. Estes são os filhos de Misraim, Ludim, Anaim, Ladim, Naftulim, Patruzim, Casluim, de quem vieram os filisteus e Caftorim, né? O primeiro filho de Canaã foi Sidom e o segundo é. Também estes povos são descendentes de Canaã, os Jebuseus, Amorreus, Gigarzeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Emareus e os Ramateus. Os cananeus se espalharam por diferentes partes e vários foram os territórios ocupados pelos diferentes grupos de famílias dos cananeus. Os limites deles iam de Sidom em direção a Gerá até Gaza, e iam na direção de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim até Laza. Aí está a lista dos descendentes de Cão, espalhados em todas as nações com línguas diferentes. Eber, que deu origem ao numeroso povo, no caso os hebreus, foi descendente de Sem, irmão mais velho de Jafé. A gente vê que nesse texto aqui deixa assim uma certa ambiguidade com relação à ordem dos irmãos, né? No caso aqui, Jafé já é colocado como segundo, pelo menos o que se entende de prima. Quando a gente vê outros textos, isso é um assunto muito discutido entre as pessoas que estudam a Bíblia. Aí, continuando no verso 22, diz assim, outros descendentes de Sem, Elão, Assua, Arfaxade, Lud e Arã, filhos de Arão, Uz, Jete e Mas, Salá, filho de Arfaxade, Eber, filho de Salá, e estes são os filhos de Eber, Peleg e Joctã. Peleg significa divisão, um outro nome que é dado destaque aqui na genealogia. Ele recebeu este nome porque durante a vida dele foi feita a divisão da terra entre as nações, possivelmente pela dispersão da Torre de Babel, né? A partir do verso 26 diz assim, Joctã foi o pai de Amodá, Salete, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Zabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos eles foram filhos de Joctã e habitaram na região que vai desde Messa até a região montanhosa de Cefá, no leste. Aí está, pois, a lista dos descendentes de Sem, e estes são classificados de acordo com os agrupamentos nacionais das diferentes línguas e localizações geográficas. Todos os homens e todas as anotações da lista daqui são descendentes de Noé. São muitos ramos de descendentes formando diferentes povos e formaram muitas nações por toda parte. Todas estas nações se formaram depois do dilúvio. Encerramos assim o texto completo do capítulo número 10 e os seus 32 versículos. Vou dar só uma introdução aqui acerca do capítulo 10, pela questão do tempo que a gente tem ainda restante, que fala exatamente, como a gente leu, sobre os descendentes de Noé, aqui é uma genealogia pós-diluviana, né? E muitos estudiosos entendem que levantamentos genealógicos, assim, com precisão, né? Que ele seja um levantamento com precisão, é uma, como é que diz assim, uma empreitada impossível até, né? Nós, né, precisamos nos agarrar no interesse de Deus para esse fim, que no caso é a genealogia. Se a gente tiver cuidado em confrontar os textos e a genealogia,
alguma aparente contradição ou nomes de pessoas clássicas ou de homens que tiveram assim um destaque maior na história, a gente vai ver que não houve só um com aquele nome. Aí já fica mais fácil da gente ir driblando uma coisa e outra. Quando a gente vai pegar uma genealogia mais apurada, as neotestamentárias, ou no caso as mais aprofundadas ou mais detalhadas, como as de crônicas, a gente começa a tirar algum embaçamento que esteja impedindo uma compreensão mais clara, né? A revista aí corrigida diz assim, a revista corrigida que eu estou falando é o texto que eu estou em mãos agora. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão, Jafé, e nasceram os filhos depois do dilúvio. Só uma confirmação de que de fato foi depois do dilúvio, né? A partir dos 3 filhos de Noé se formou então toda a humanidade, no caso eu e você. Aí ele continua aqui, até o verso 5, falando a respeito dos filhos de Jafé, do 2 ao 5. Né? A gente vê que Moisés ele avança um pouco na narrativa, falando assim de um momento ou de uma época após a divisão ou a separação, a dispersão da Torre de Babel, que no caso está no capítulo seguinte, que é onde a gente vai tratar ainda hoje. Do versículo 2 ao 5 a gente vê que de Jafé vem os citas, os cimérios, os celtas, os armênios, os capadócios, os médios, os gregos, os sírios, os turcos, os iraquianos, os cretenses e tantos outros povos, né? Que historicamente eles alimentaram e alimentam uma certa hostilidade com o povo de Israel, ou melhor dizendo, uma errada hostilidade, né? Que para ninguém essa palavra ou esse sentimento deve ser dispensado, principalmente para o povo de Deus. Mas Paulo diz que nos últimos tempos, que no tempo dele já eram os últimos tempos, né? Ele considerava assim, que já estava Jesus nas portas mesmo. As pessoas que tinham assim a característica dos tempos trabalhosos, eles não teriam amor para com os bons. Isso é uma coisa que ocorre desde o princípio da história. Agora, para um estudo mais aprofundado, eu repito aqui, analise, pesquise nome por nome de cada personagem, que você vai com certeza aprender muita coisa. Do verso 6 até o verso de número 20, a gente vê a genealogia aqui tratando-se dos filhos de Cão. São Cuze, Mizraim, Put e Canaã. Foram 4. Aí em seguida ele vai falando de Cuze, os de Mizraim, os de Put e os de Canaã, né? E desse versículo 6 ao 20 a gente vê que os filhos de Cão são entre tantos povos, né? São os povos da Arábia, do sul do Egito, do Sudão, do Egito, propriamente dito, em algumas partes, né? Claro, do norte da África. E esses povos, irmãos, que são apenas parte dos canitas, eles foram os que deram a ideia errada, assim, e eu diria até irresponsável, do preconceito racial praticado até por eruditos bíblicos, lamentavelmente. Aí essa teoria ela não tem sustentação na questão da originalidade da escravidão por conta da cor de parte dos filhos de Cão. Não pensemos assim, porque a gente vai estar fomentando uma heresia e isso não é uma coisa que cai bem para nenhum de nós, irmãos. Uma outra coisa também é que a gente precisa ter muito cuidado, até porque os critérios para a questão da escravidão não eram os mesmos que foram utilizados no Brasil. Os portugueses tomaram alguns países da África, onde as pessoas eram de cor negra, naturalmente. Trouxeram para cá, para o Brasil, com o interesse da exploração do pau-brasil, até para escravizá-los eles. Os índios não tinham assim, eles eram guerreiros, os índios foram mortos em grande parte. Segundo a história, tinha até disputa entre portugueses assim, de quem conseguia arrancar o pescoço de um índio com apenas uma facãozada. Eles faziam isso, eles tinham prazer nisso aí. E trouxeram, isso é história. Só pesquisar, quem gosta de internet e não se detém tanto no Facebook, tem um tempo para outra coisa também, bote aí que você vai ver essas coisas que aconteceram. Então, falamos língua portuguesa porque somos descendentes do português. Alguns países da África também por essa razão. E a escravidão, ela tinha esse critério. Só que na época dos tempos bíblicos, não. Até não pagar uma conta, você que não paga suas contas, você podia ser escravo se vivesse naquele tempo. Então não fique achando que você está em tempo difícil, você está em tempo fácil. Vamos ouvir mais um hino, meus queridos irmãos. Vamos ouvir com o nosso querido pastor Luiz de Carvalho. O nosso cantor Luiz de Carvalho com a irmã Denise, e Além do Céu Azul.
amor.